Aboru aboye aboxixé, e acabou-se de oi falbeio nu, emini babalaô e falo lá. Sejam todos bem-vindos ao Joy Falbeio Nu, eu sou o Babalaô e falo lá. Pessoal, esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, tá bom? Talvez eu divida ele em duas partes. Então, aqueles que acompanham as redes sociais do Joy Falbeio Nu, fiquem ligados aí até o final do vídeo para ver se vai ter uma segunda parte. Porque o que eu vou tratar hoje é uma questão que surgiu ao longo dessa semana. Um outro Awo Ifá, uma pessoa iniciada, eu não sei se ele é um sacerdote de Ifá, né? Mas ele é de uma outra família, que como eu não conversei com ele, então não vou citar o nome, porque eu não perguntei se eu poderia citá-lo nesse vídeo, e em que nas redes sociais ele fala que, segundo os conhecimentos dele, religião tradicional iorubá eu vou substituir por culto aborígene iorubá. Então, quando eu falar de culto aborígene iorubá, vocês podem entender religião tradicional iorubá, tá bom? Então, que dentro do culto aborígene iorubá, existe algo que está separado, que se chama Ifá. Eu acredito que as pessoas têm uma grande confusão com relação ao que é Ifá e ao que é o Orixá, Orumilá Ifá. É bem importante que vocês entendam isso. Ifá é entendido de forma geral, e não estou falando de unanimidade, estou falando de forma geral, isto é, pela maioria das pessoas, tá? Num país onde existe cerca de 60 a 70 milhões de Iorubá, lá na Nigéria. Então, a grande maioria das pessoas que fazem parte do culto aborígene Iorubá entendem que Ifá é a palavra de Olodumare, que detém o conhecimento dos nossos destinos, dos nossos problemas, das nossas vidas, que são revelados através de Odu Ifá. Então, dito isso, eu acredito que a confusão se dá aí. Aí ele teceu alguns comentários nas redes sociais dele lá, ele fez um vídeo e ele tratou que dentro do culto de Ifá existe um culto de Xangô. Dentro do culto aborígene iorubá existe outro culto de Xangô. E eu perguntei por que ele fazia essa divisão. E aí então ele trouxe uma informação que uma senhora chamada Paula Gomes prega isso, que o culto de Ifá é diferente, não é culto de Orixá. Vejam bem, não existe culto de Ifá, existe culto a Orumilá Ifá. O Orixá é Orumilá Ifá. Ifá não tem culto, não existe culto de Ifá. O problema é que é comum entre os adeptos, entre os iniciados a Orumilá Ifá, tratarem ele por Ifá. Nos fala assim, Orumilá Ifá. Não, a gente fala de Ifá. Então, ora a gente está falando do Orixá, Orumilá Ifá, ora a gente está falando de Ifá, a palavra de Olodumare. São coisas diferentes. Orumilá Ifá é um Orixá. Ifá não é um Orixá. É a palavra de Deus, a forma como Olodumare se comunica conosco. Então, dito isso, parece que essa senhora prega de que Ifá ou Orumilá Ifá é diferente.
não faz parte do culto aborígene iorubá. Muito bem. Eu tenho algumas considerações a fazer a respeito disso. E entre o que ela disse e o que os brasileiros entendem, pode haver um enorme precipício. Tá bom? Então, quando eu morava na Nigéria, eu recebi do Brasil, pelo WhatsApp, um documento do Axá Orixá, que foi assinado pelo Alafim de Oió e divulgado nas redes sociais pela senhora Paula Gomes. Esse documento chegou, printaram uma publicação e me mandaram. E de posse desse documento, que nem precisava tradução, porque ele estava em iorubá e inglês, eu fui conversar com vários sacerdotes que frequentavam a casa onde eu estava e perguntei: Babá, o senhor pode me explicar sobre isso? Qual era o conteúdo? Que supostamente o Alafim de Oió havia proibido os sacerdotes de Orixá de consultarem Ifá para os rituais de Orixá em todo o Oió, em todo o estado do Oió. Quando eles leram, a primeira coisa que eles falaram: quem que publicou isso? Aí eu expliquei: uma senhora chamada Paula Gomes. Porque no print que eu recebi estava lá, era um print que ela tinha publicado nas redes sociais dela, estava lá o nome dela. Tá? Talvez até tivesse sido divulgado pelo próprio Alafim. Eu não sei. Porque daí eu não segui a página Axá Orixá. Tá? Nem a senhora Paula Gomes e nem o Alafim de Oió, nada disso eu seguia. Né? Não faz parte da minha área de estudos. Enfim, eles disseram assim: todos, deixa ela falar, ela não sabe do que ela está falando. Aí eu disse: não, babá, acontece o seguinte, é que no Brasil está acontecendo muita polêmica. Então eu gostaria que o senhor me explicasse. Para quase todos eu tive que dizer isso, para que eles pudessem ter a paciência de me explicar. Muitos disseram o seguinte: se o que esta senhora publicou é um documento oficial do Alafim de Oió, nós temos uma pergunta para fazer. Se não vão consultar no Merim de Logum Ifá, quem é que vai falar no Merim de Logum? Vocês estão entendendo que quando os sacerdotes de Orixá, não eram babalaôs, eram sacerdotes de Orixá, que jogam búzio, Merim de Logum, Erim de Logum, Orixá de Dá, não eram babalaôs, eram sacerdotes de Orixá. Quando eles consultam a ferramenta oracular dos orixás para os quais foram iniciados, eles todos, e que deu o sacerdócio para eles, isto é, quem é de Ogum foi iniciado para Ogum, recebeu o sacerdócio de Ogum e consulta Erim de Logum. Orixá de Dá, búzio. Quando ele consulta, não é Ogum que está falando com ele, porque a pergunta não é de sim e não. É revelado um Odu. Então, quando surge, por exemplo, para um sacerdote de Xangô, numa consulta oracular, no seu búzio, ele joga o búzio e aparece 3 búzios abertos, o nome desta caída chama Eta Ogundá, que é relativo ao Odu Ogundá. 3 búzios abertos é relativo ao 9º Odu, que é o Ogundá. Então,
Se é Ogundá no Merindilogum, é Odu e Fá. Porque nós não estamos falando de Orumilá. Orumilá não está ali. Naquela consulta, Orumilá não está ali. É Ifá. O Olodumare está se comunicando com o consulente através de um Odu, a sua palavra. O dono daquele oráculo é Ogum. E ele é o mensageiro da palavra de Olodumare. Vocês estão entendendo? O sacerdote se tornou um sacerdote do orixá Ogum, ou do orixá Sangô, ou do orixá Oxum, ou do orixá Iemoja, ou do orixá Cori, ou do orixá Irokô, Okô, Oxóssi, qualquer um deles. E recebeu o seu Merindilogum. E estes orixás são mensageiros da palavra de Olodumare. E aí, então, naquele Merindilogum, vem de 1 a 16, Odu e Fá. Porque o jogo de búzio não trabalha com duplicidade. Eu vou postar foto, tá? Agora, quando eu disser assim, ó, assistam a foto, vocês vão entender, tá? Então, ele não trabalha com duplicidade, por isso não tem Odu Medi. Então agora assistam a foto do Merindilogum com o Odu Ogundá. Muito bem. Viram a imagem? Agora assistam a foto, vejam a foto do Odu Ogundá Medi no Okpelé. Então, olha só. Ogundá Medi. No culto de Orumilá e Fá, existe 16 Odu Medi e o entrelaçamento deles, que são chamados de Omolodu, que são num total de 240. Com 16 Odu Medi, 256 Odu. No jogo do búzio, é só Ogbe, Oyeku, Iwori, Odi, Irosum, Owari, Obara, Okoro, Ogunda, Ossa, Ika, Oturupan, Otura, Irete, Ossé e Ofum. No Okpelé e Fá é Edi Ogbe, Ogbe Medi, Oyeku Medi, Iwori Medi, e por aí vai até Ofu Medi. Só que Orumilá não está falando no Okpelé, quando é jogado o Okpelé e Fá. Orumilá está trazendo uma mensagem de Olodumare, através da sua ferramenta oracular, que vem de Olodumare para o consulente, através do Odu e Fá. Exatamente como no Merindilogum, Odu e Fá. Muito bem. Então pacificamos. Orumilá e Fá é um orixá e a forma de comunicação e os outros orixás são orixá igual. Xangô, Ogum, Exu, Oiá, e todos os outros. Obatalá, Oxum, Iemoja, tudo isso, tá? No Merindilogum, Odu e Fá. No Okpelé e Fá, Odu e Fá. Muito bem? Então pronto. Orumilá é um orixá como todos os outros e apenas um mensageiro de Olodumare. Como todos os outros. Ok? Segundo ponto. Dentro da cultura aborígene iorubá, existem 4 dias de culto. Ossé e Fá, o dia da semana de culto a Orumilá e Fá. Aí deu a confusão, ó. Ossé e Fá, quando nós vamos cultuar Orumilá. Não está Orumilá ali, mas é o dia de culto a Ifá. Orumilá e Fá, o orixá. Aí algumas famílias cultuam Oxum,
Adê, Ori, Exu Odara, tudo junto. É um dos dias de culto, chama Ossé e Fá. Mas esse dia é vinculado ao culto de Orumilá e Fá, ao Orixá Orumilá e Fá. A cultura aborígene iorubá também determina o culto de Ossé Ogum, dia de culto semanal ao Orixá Ogum. Bom, mas nesse dia cultua só Ogum? Não! Todos os orixás da família dos caçadores, isto é, todos os orixá Odé, são cultuados neste dia. Todos os caçadores. Ogum é um Odé, um caçador, o mais famoso entre eles. Por isso o dia é dia Ossé Ogum, dia de culto a Ogum e todo o seu grupo de orixás. O terceiro dia de culto semanal ao orixá chama Ossé Jacutá, que neste dia cultua-se o orixá Xangô e uma gama enorme de outras divindades que estão vinculadas por semelhança ao orixá Xangô. E o quarto dia, que chama Ossé Ossá, é dia de Obatalá e todos os outros orixás. Por exemplo, Olokun, Olossá, Iemoja. E uma infinidade. Tem gente que cultua Adê, não é no dia de Ossé Orumilá e Fá, mas é dia de Ossá, Egungun, Orixá Egungun. Então vejam bem, a cultura tradicional iorubá, a cultura aborígene iorubá, ela estabeleceu esses 4 dias de devoção a todos os grupos de orixá. Como Orumilá está dentro disso, por que o culto de Orumilá e Fá é outra coisa? O dia que a dona Paula Gomes conseguir responder isso para mim, aí eu vou começar a prestar atenção nela. Vocês estão entendendo? Então, nós temos duas questões agora. Duas questões. Se no Merim de Logum vem Odu e Fá, no Opelé e Fá vem Odu e Fá, e o culto de Orumilá e Fá está descrito no dia sagrado de devoção, que é um dos 4 dias de devoção a orixá, por que Fá é separado? Por que o Orumilá e Fá é separado? Qual a polêmica nisso? Não tem polêmica. Não tem polêmica nenhuma. Isso está tudo muito pacificado na Nigéria. Quem causa polêmica geralmente são pessoas que não têm profundidade de conhecimento e que querem, por um interesse talvez pessoal, destaque ou até um entendimento, por seu entendimento ocidental. E aí leva a essas crises. Então, eu vou contar agora uma outra historinha, porque talvez esse vídeo acabe parando nos ouvidos da senhora Paula Gomes. Há mais ou menos 6 anos, a senhora Paula Gomes auxiliou uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul durante um processo chamado Exentaiê. Por uma videochamada, sacerdotes em Oió divinavam Odu e Fá nos seus Erim de Logum, nos seus oráculos chamado Orixá de Dá. E esta criança foi nomeada como Xangô Kaiodê. Eu tive a oportunidade de ver os vídeos, porque ela encaminhou para o pai e a mãe dessa criança
os vídeos, porque ela fez videochamada e acho que por causa de necessidade gravou e depois enviou vídeos. Então teve videochamada e teve vídeos. Num dos vídeos em que os sacerdotes de Xangô estavam e outros sacerdotes de Orixá, se eu não me engano, tinha até de Obatalá junto, tá? A memória agora não me lembra bem. Pode estar me aplicando. Mas se eu não me engano, tinha sacerdote de Obatalá junto também. Num dos vídeos, um dos sacerdotes recita um verso de um Odu Ifá. E eu falei pro pai dessa criança, quando ele me encaminhou o vídeo, eu disse, eu tenho esse Odu Ifá. E mandei para ele recortei, fiz um print da tela do meu celular, do meu material, e mandei para ele. E ainda mandei a tradução em português. Tá bom? Então, o mesmo Odu que foi revelado na Nigéria para esta criança durante o processo de Exentayê, eu recito aqui na minha casa quando este Odu Medi sai no Opelé Ifá. Por quê? Porque dentro do Erim de Logum, o Odu que é revelado é Odu Ifá. Como no Opelé é Odu Ifá. Mas aí parece que a história teve fim. Então, tipo assim, o Ifalolá tá contando algo que tá batendo. Não, vou contar mais para vocês. 6 anos depois, essa criança está hoje com 6 anos. O pai me procurou no dia do 6º ano de aniversário dessa criança para fazer o Ixefá para essa criança. E nós nos reunimos e fizemos o Ixefá. E aí, quando eu fui consultar Ifá, não era Orumilá, não era Orumilá Ifá, eu fui consultar Ifá, Olodumare, para que ele me desse as respostas sobre a necessidade desse menino ter algum nome. Olodumare disse, não pode mexer no nome dessa criança. O nome dela, revelado lá no Exentayê, será adotado para sempre, para a vida toda. Você não pode, depois, quando esse menino talvez faça Itefá, aí é outra coisa. O ritual de Ixefá não trouxe nome para ele. E reconheceu o nome Xangô Kaiodê, feito lá pelos sacerdotes próximos à senhora Paula Gomes. Então, eu no Brasil, como babalaô, vejo um ritual que foi feito há alguns anos atrás, tenho o mesmo verso recitado pelos sacerdotes de Xangô, visto no Erim de Logum, faço o Ixefá dessa criança anos depois, Ifá reconhece o ritual que foi feito lá, e eu bato cabeça para essa informação. Mas, no entanto, a senhora Paula Gomes prega que Ifá é outra coisa. Ifá é outra coisa, não tem nada a ver com o culto de Orixá. Muito possivelmente ela esteja falando de Orumilá Ifá. Quando ela fala de Ifá, ela esteja falando de Orumilá Ifá. Agora, explicando isso para vocês, vocês entenderam por que os sacerdotes, em 2017, quando eu mostrei aquele print, que era um documento expedido pelo Axá Orixá, eles não entendiam. Ora, se não vai consultar Ifá para fazer os rituais de Orixá, quem é que vai falar no búzio? Ifá está dentro dos oráculos de todos os orixás, seja através de Odu ou de Odu Medi.
seja dentro do culto dos todos os outros orixás ou dentro do culto de Orumilá e Fá. Então, dentro do culto a Orumilá e Fá está Xangô? Não. Não tem Xangô no culto de Orumilá e Fá. Assim como não tem Orumilá dentro do culto de Xangô. Dentro do culto de Ogum está Orumilá e Fá ou Xangô? Não. Dentro do culto de Ogum não está Xangô e nem Orumilá e Fá. Assim como dentro do culto de Orumilá e Fá e do culto a Xangô não está Ogum. Então, quando é que eles se misturam? Quando dentro do culto a Orumilá e Fá, um Odu e Fá é revelado que fala que nós temos que oferendar algo a Xangô ou a Ogum. E aí os babalaôs têm uma metodologia que chama Etutu, ou Irubó, ou Adimu, ou Ibó, ou IPC, para atender esses diversos orixás. Mas ninguém dentro do culto de Orumilá e Fá que não seja um iniciado e tenha recebido o cargo sacerdotal de Xangô, iniciará alguém para Xangô, porque ele é um babalaô. Assim como, dentro do culto de Xangô, quando é que Orumilá entra nisso? Quando um sacerdote de Xangô pega o seu orixá de Dá, o seu búzio, joga, e o Odu e Fá que surge diz assim: nós precisamos fazer oferenda para Orumilá e Fá. E aí os sacerdotes de Xangô têm a sua metodologia, que chama Orixá Bibó. É outra forma, mas eles farão o Orixá Bibó para Orumilá, em prol daquele consulente. Então, tudo isso é muito pacificado. Muito pacificado. Não tem disputa nenhuma. Os sacerdotes, imagine, eu vou só para encerrar, que já está com quase 30 minutos. Ó, o Estado é poligâmico. Então, muitos anciãos possuem diversas esposas. E essas esposas, cada uma dá à luz a 3, 4, 5, 6 filhos. Então, este pai chega a ser pai de 20 crianças. Dentro da cultura aborígene iorubá, todas essas crianças terão os seus rituais de nascimento, que chama Exentaye, Isomolorukó, o ritual de nomeação. A revelação do Odu de vinda para a Terra e a revelação do nome dessa criança. E ali é visto o Odu de nascimento desta criança. E este Odu e Fá de nascimento desta criança orientará o seu pai e a sua mãe nos caminhos espirituais que ela deverá ingressar. Quais os orixás o ori desta criança trouxe como necessário no caminho dela para ela ser vitoriosa. Então, eu vou dar um exemplo. Uma dessas crianças, um sacerdote de orixá revelou um Odu e disse que essa criança ela precisa ser iniciada para Ogum, para o Xangô, que é o orixá da família. Bingo! Esse ninguém mexe. Mas ela precisa ser iniciada para Ogum, ela precisa ser iniciada para Oiá, ela precisa ser iniciada para Oxum e ela precisa ser iniciada para Orumilá e Fá. Ora, como que um sacerdote da família de Xangô vai mandar uma criança ser iniciada no futuro para Orumilá e Fá, se Orumilá e Fá é um alienígena no culto de orixá? Vocês entenderam que esta polêmica ela é
Na melhor das hipóteses, falta de conhecimento. Então agora eu fiz esse vídeo didático e explicativo para vocês entenderem o quanto o povo fala daquilo que não entende e daquilo que não sabe. Tá bom? Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Que o Olodumare os abençoe e que os orixás sejam o portador de boas notícias na vida de vocês. Sejam os portadores de boas notícias nas vidas de vocês. Olodumare Agbel Aô, Axé, Odabo.